Olá, olá, tudo bem com vocês? Olha quem está aqui de novo, mais uma semana conversando aqui com a minha amiga, com a Kati, terapeuta, que veio aqui trazer mais informações para a gente aí em relação a físico e emocional. Como que a gente consegue linkar e melhorar o nosso emocional através de melhorar o nosso físico. Oi, Kati, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Prazer estar contigo novamente. Hoje para um tema interessante, porém muitas vezes que é deixado de lado por muitas pessoas e que faz tão bem que precisa ser abordado. Exatamente. A gente vai conversar muito forte hoje sobre exercícios físicos e hábitos saudáveis. Como que isso afeta o nosso emocional e como que a gente pode implementar na nossa vida esses novos hábitos e esses exercícios físicos que vão trazer bem-estar emocional e mental para a gente também, né, Kátia? Verdade. E falando em exercício físico, em não dá nem para exemplificar a quantidade de exercícios que tem. Muitas vezes as pessoas dizem que não gostam, mas tenho certeza que, assim como as frutas, quando elas são experimentadas, né, e as nutricionistas sempre falam, ou as pediatras, para uma criança, precisa dar no mínimo de 3 a 5 vezes para saber se realmente não gosta. Imagina então o exercício físico, porque em determinadas situações já se avalia como algo que não é bom. Pode ter sido uma experiência que não foi tão agradável ou que trouxe um pouco de dor, porque não foi feita de forma correta, ou não foi entendido o limite do corpo e foi excedido esse limite. Então, tem várias questões que fazem com que talvez tu já teve uma impressão negativa e que realmente não. Então, a gente está aqui também para desmistificar e para entender que a consistência vai te levar a ter um resultado muito melhor. E sim, ao longo do tempo, você vai perceber os benefícios, né, que são muitos, né, Amanda? Nós sabemos porque fazemos uso disso. Então, melhoras no sono, melhoras cognitivas, concentração, menos irritabilidade. Tem várias situações aí que o exercício físico traz para a gente de benefício e que muitas vezes depende da pessoa. O foco do exercício, ele não é a manutenção da saúde, e sim porque ou se quer emagrecer, ou firmar o corpo, definir o corpo, e não se percebe que os benefícios são além de tudo isso, né? Além da estética. É isso aí. Um dos pontos principais que eu vejo que a grande maioria das pessoas acabam pecando nessa parte do exercício físico é a própria programação mental que ela tem em relação ao exercício. Porque quando você fala em exercício físico, as pessoas já a primeira coisa que pensam é: ah, vou suar, vou ficar dolorida, vou cansar, ai, tem que levantar do sofá, tem que colocar roupa, tá frio, tá chovendo. Tudo que envolve exercício físico, a mentalidade da pessoa já tá. É ruim. Tá programada para falar assim: é ruim, vai ser chato, vou sofrer. E esse é o primeiro ponto que precisa começar a mudar. Até porque a gente já conversou aqui, né? O nosso cérebro ele tende, isso naturalmente, instintivamente, a querer ficar sentado e paradinho no lugar. Apesar de o nosso corpo, o nosso organismo, ele ter sido fabricado para se movimentar constantemente, e se movimentar muito, todo o nosso organismo, a gente não tem essas milhares de articulações, ossos e não sei mais o que, tendões e cartilagem e tudo mais para ficar parado, né? Tanto que o sedentarismo é uma das maiores causas de acidente cardiovascular, né? Cardiovascular. Então, assim, você ficar parado prejudica todo o teu organismo. O teu coração, ele bombeia de uma forma tão forte que ele quer que você se movimente. Então, você precisa
reprogramar isso na tua mente. O não deixar o teu cérebro te dominar, não deixar tua mente te dominar, falando, é mais quentinho e confortável no sofá. Sim, porém não é o melhor para você. E quem manda em você é você, não a tua mente, que quer que você tenha um acidente, né, no coração. E também mudar essa programação de que exercício físico é ruim. Para mim, esses são os 2 primeiros passos que você precisa ter. Mudar essa programação, que vem com, né? Tem trabalho, tem técnicas que a gente pode usar, mas é um trabalho que você pode fazer aí todos os dias de reconfigurar essa programação que você tem na mente. Então, quando começar a pensar que é coisa ruim, não, pensa em alguma coisa boa. Pensa que é bom, pensa que é para o bem, pensa no futuro, o que isso vai trazer de benefício para você. Você também vê dessa maneira, Kátia? O que você faz aí para melhorar essa programação? Com certeza. Sabe que eu que pratico exercício físico, tem algumas vezes, alguns dias, que eu tenho a tendência a não fazer, porque aconteceu alguma coisa e eu tenho que trocar um horário, né? Então se eu não conseguir em tal horário, eu vou tentar mudar para outro horário, mas se ainda não eu não conseguir, acontece. E aí, algumas vezes, o que eu já peguei de pensamento meu, quando eu estou com vou fazer, vou me esforçar, eu quero atingir 10 quilômetros ou 7 quilômetros, que for. Só que se eu, no período anterior, fiz e foi difícil, foi algo que não me gerou prazer, a tendência é eu não querer fazer. Né? Então, são coisas que eu já consegui hoje perceber em mim, que eu trabalho na evitação. Por isso que a gente fala da questão da dor, do sacrifício, porque se a gente vai alimentar esses pensamentos, como a Amanda falou, vai gerar algo de autossabotagem, de não querer fazer, piorando a situação. Em vez de tu ir para fazer, tu acaba ficando e arrumando alguma desculpa. Por exemplo, eu não vou ter tempo de fazer os 30 ou 40, 50 minutos, então eu não vou fazer nada. Também, quando se coloca objetivos e tempos porque precisa ser assim. Não precisa ser sempre da mesma forma. O aproveitamento, óbvio que é interessante que seja mais do que 20 minutos, né? Mas não é ruim, a não ser que tu não faça. Fazer os 20 minutos é melhor do que não fazer, sabe? Então, são pensamentos que eu vou percebendo em mim e vou administrando. Porque é algo que, eu gostaria que fosse de tal forma, mas não vai acontecer, eu evito de pensar dessa forma e mudo o pensamento para que as coisas aconteçam. Não para eu ficar sem fazer. E são coisas assim que vêm repetidamente, não é? Eu adoro fazer o exercício físico. Tem horas que eu não estou à vontade para fazer, que eu não estou com ânimo, e mesmo assim eu sei que se eu vou estar melhor depois. Então, é esse podar os pensamentos lá no início e fazer com que a gente tenha um início, um pontapé inicial, todas as primeiras vezes que a gente faz, é algo que faz com que eu tenha uma certa continuidade e que eu perceba os benefícios em relação a isso. É para ti isso assim também, ou para ti é mais tranquilo, mais fácil e você está sempre fazendo? Como é que você percebe isso? Eu há muitos anos já faz alguns anos que eu tenho a prática de exercício físico como algo essencial na minha vida. Porque eu mudei essa programação e eu uso o exercício físico como uma forma de terapia. Né? Até mesmo como uma meditação, daria para dizer, porque é eu comigo mesma muitas vezes. Um dos exercícios que eu mais gosto hoje, um dos exercícios que está ali pau a pau com a corrida para mim é yoga, que eu implantei na minha vida faz mais ou menos uns 2 anos, assim, e é fantástico, maravilhoso.
Mas a corrida, para mim, é o meu favorito. Corrida, eu corro, sei lá, desde adolescência, assim, eu pratico corrida. Nunca foi, assim, muito focada como eu tô hoje, mas eu sempre corri, sempre gostei de caminhar e tudo mais. E por que eu gosto tanto da corrida? E aí entra dentro disso que você estava falando. A corrida, para mim, igual eu falei, para mim é uma terapia. É eu comigo mesma, e aí eu batalhando, né? Eu não gosto, eu odeio essa palavra, mas é quase que isso mesmo, é uma guerra comigo mesma. Por quê? Porque quando você começa a correr, assim, ó, nos primeiros metros, nos primeiros quilômetros, tudo dói. Perna dói, pulmão dói, coração acelera. Aí o teu cérebro já começa a falar: para, tá doendo, para, tá cansando, para, não vou conseguir, para, né? Pra quê? Vamos voltar para casa. Olha o sol, olha a chuva, olha não sei o quê. Então você fica meio que numa guerra interna entre escutar essa vozinha te dizendo que você não vai conseguir, tá doendo, vai parar, e aquela outra vozinha que falando assim: mas lembra que semana passada você conseguiu? Então você vai conseguir de novo. E aí, o que eu criei dentro de mim? Eu criei um. É quase como uma linha imaginária, que é o quê? Se eu conseguir correr 2,5 km, eu posso correr quantos quilômetros eu quiser. Eu sei. Hoje eu percebi, depois de. Como a gente vai falar aqui bastante dos hábitos saudáveis, né? Conforme você vai fazendo sempre, você vai aprendendo como que você funciona. E eu funciono assim. Depois que eu ultrapasso os 2,5 km, às vezes é sofrido, às vezes é. Ai, tipo assim, ó, tem que ficar brigando comigo mesma, vai, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. A hora que passa a linha dos 2,5, fica leve. E aí eu consigo atingir os 10 km de corrida, que é que é o meu padrão. Então, assim, é um trabalho muito mais mental do que físico, exercício físico. E isso vale para tudo. A corrida é um dos principais, porque é você com você mesmo, não tem ninguém ali que possa te carregar, mudar peso, ajudar a levantar um peso, alguma coisa assim. É você com você mesmo. A maioria dos exercícios físicos é assim, né? E a corrida, para mim, é fundamental na minha vida hoje. Por quê? Porque eu fico falando o tempo todo para mim: tu é foda, tu consegue, você já conseguiu uma vez, você vai conseguir de novo. Foca, vai só mais um pouquinho, você dá conta, você sabe que você dá conta. Então, eu fico me automotivando, e no final aqui vem um, um insight bem importante. No final, eu comemoro demais. Tipo, demais. Ontem mesmo eu fui corri 10 quilômetros. Quando eu olhei, porque aí eu corro aqui, fui correr na beira-mar, e eles têm, a cada 200 metros tem a marca, né? Tipo, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600. Quando chegou na marca que eu tava esperando, que ia dar os 10, eu comecei a aplaudir. E não mentalmente, eu aplaudi mesmo. Eu correndo e batendo palma, e é isso aí. Parece uma doida. Sim, parece uma doida, mas isso para mim é fundamental. Porque aí eu uso essa imagem, esse sentimento que eu gerei, depois que eu completei, para me motivar a sair do sofá, sair da cadeira nas próximas vezes. Eu fico falando pro meu cérebro assim: mas lembra aquele dia que a gente conseguiu os 10 como foi bom? Aí o cérebro começa automaticamente a liberar os hormônios, tipo, bora, é isso aí, é isso que eu quero de novo, eu quero sentir aquilo de novo. Porque foi muito bom. É verdade. Sabe que eu tenho o aparelho do elíptico em casa e eu faço. Tenho feito caminhadas na rua também. Correr foi algo que eu corri muito pouco na minha vida, mas alguns outros esportes, vôlei, até a bike também, gosto bastante de andar de bicicleta. Mas o elíptico agora tem sido algo bem interessante e que em 40 minutos eu consigo estar bem, sabe, e com as coisas tudo resolvidas em termos de liberação de hormônios, enfim. E eu percebo que passando dos 20 minutos, que passa a metade, parece que também eu parei de brigar comigo, fica mais leve, mas até então eu preciso pensar, e aí como as coisas são. Tudo bem, eu só vou usar um pouco, eu só vou usar X minutos. Eu vou até tantos quilômetros, sabe? Porque tem um marcador. E eu vou e digo assim, tudo bem, eu não vou tanto.
fica tranquila que eu não vou tanto. E depois eu vou e eu passo da marca que eu gostaria. Porque eu acabo também dizendo para o meu cérebro que, calma, eu não vou me exigir. Só que passa de um certo ponto e tá tudo tão bem que eu posso continuar, sabe? Eu poderia continuar até mais, mas daí também tem um certo limite, porque eu sei que depois eu vou ficar dolorida, que pode me gerar algum não benefício, então eu também controlo isso. Mas passando dos 20 minutos, eu poderia ir bem longe. Mas isso é por causa da liberação hormonal, né? Sim. Porque depois de 20 minutos, mais ou menos, é quando começa a liberação de serotonina e noradrenalina. O que a serotonina faz? Ela basicamente anestesia. Ela faz um êxtase, assim, no nosso corpo, de felicidade e bem-estar. Então, quando você está fazendo exercício físico e começando a gastar energia, o cérebro está falando, não tá bom, não tá bom, não tá bom. A hora que passa esse período que o exercício físico vai fazendo as liberações, aí faz as conexões, né, dos neurotransmissores e tudo mais. E aí começa a liberação e o cérebro a receber, né, a receptividade de serotonina, noradrenalina e outros desses hormônios adjacentes, digamos assim, que promovem isso, aí você sente bem-estar. Por isso que depois de 2,5, para mim, fica leve, e depois de 20 minutos para cá, fica leve, porque é mais ou menos o mesmo tempo. É o tempo da liberação dos hormônios de bem-estar por conta do exercício físico. Por isso que é tão importante você conseguir superar essa linha imaginária. Porque é fisiológico isso. A partir dessa linha, de romper essa linha imaginária, o teu cérebro vai ficar muito mais leve. E aí, como eu falei, a serotonina, ela literalmente libera, ela tem quase que um recurso de anestesia no corpo, porque aí, tava doendo o pulmão, não dói mais, tava doendo a perna, não dói mais, tava doendo isso, não dói mais. Por quê? Porque o cérebro está respondendo de forma positiva ao exercício físico. Então, o foco tem que estar nisso. Não que é cansativo, que é dolorido, que não sei o quê. Não, que daqui a pouquinho vai ser muito bom. E é esse muito bom que você tem que focar e ter. E fazer todos os dias fazer um pouquinho. Sabe? No mínimo umas 4 vezes na semana ele tem que fazer alguma coisa. Não precisa ser grandioso, como a Kate falou assim, ó, passa dos 20 minutinhos. Né? 20 minutinhos. Faça alguma coisa, mostre para o teu corpo que você está se mexendo e adapte ele. Habitue ele a sempre estar em movimento e gostar do movimento. E aí, como a gente falou lá no início, como a Kate falou lá no início, é impossível você não achar um exercício físico que você goste. Com certeza. Impossível. Eu te desafio a você não achar nada nesse mundo que você não goste. Seja o que for. Teste uma vez, teste 2 vezes, teste num lugar, teste em outro lugar. Né? Então, assim, por exemplo, eu vou falar por mim da corrida, né? Eu adoro correr, eu gosto de correr em qualquer lugar, mas, por exemplo, tem gente que não gosta de correr quando tem subida, tem gente que prefere correr só num parque, tem gente que gosta de correr na rua, tem gente que só gosta de correr na esteira, na academia. Só aqui já variou um monte, uma corrida já virou um monte de opção. Então, você precisa testar o que é bom para você, o que é mais fácil para você habituar naquele momento. Depois que você habitua, aí você pode ir dificultando, digamos assim, porque o teu cérebro já vai estar acostumado. Mas o importante é você começar e ter consistência, força, sabendo que o benefício vai vir, força um pouquinho a tua vontade, indo contra o ficar no sofá, porque o bem-estar é fundamental na tua vida. Pois é, e agora até pensando na questão da consistência, de criar um hábito, né? Para que isso realmente vire um hábito saudável na nossa vida, tem muito de a gente ter um valor significativo para isso, se dispor, fazer, tirar da frente esses pensamentos que estão bloqueando, e eles vão aparecer a todo momento. Pode acontecer de você já ter criado o hábito e ainda eles estarem presentes, porque tem alguns dias que a gente não está tão bem. Só que a gente sabe o benefício que gera
logo depois de ter terminado o exercício físico, tu toma um banho, tu tá relaxada, tu tá bem, tá focado, sabe? Parece que o dia rende muito. Eu que gosto de fazer de manhã, acaba do dia render bastante. Agora, se também não deu para fazer de manhã, eu penso, aqui às vezes é muito frio e eu gostaria de caminhar na rua, e à tarde, então, fica mais agradável, eu vou à tarde, isso não é problema. Porém, quando a gente tem as ideias fixas de que tem que ser assim, também já é outro empecilho que precisa ser eliminado. Sim. E essa questão da criação do hábito leva um tempo, precisa dessa consistência, dessa persistência, e ao mesmo tempo, mesmo depois de tu ter criado o hábito, se tu não continuar, tu pode perdê-lo. Né? E aí, tu trouxe o benefício para tua vida, sim, só que depois tu vai ter que construir novamente, né, com o tempo aí para estar novamente dentro da tua rotina, organizado, porque, Amanda, pelo que eu vejo, um dos limitadores também é tu entender que é necessário e encaixar dentro da rotina. Quando tu entende que é necessário, tu dá um jeito e tu encaixa dentro da rotina, né? Agora, quando tu não percebe logo esse benefício e traz essas dores, vai fugir logo da situação, tu acaba não te permitindo perceber as vantagens que tem. Então, quando começar, mesmo que seja difícil, persiste. Vai um pouquinho mais adiante, assim como a gente falou. Não, eu só vou mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu só vou mais um dia, é só por hoje. Não imagina que você vai ter que fazer isso por 30, 60 dias, até que está dentro da tua rotina e do teu hábito, e que o teu corpo mesmo vai pedir para que isso aconteça. Faça sempre pensando, só por hoje, é só por agora. E eu vou começar com um pouco, vamos ver. Não está fixo que eu tenho que fazer 50, 60 minutos, porque senão também já é a estratégia do cérebro em dizer assim, não, eu quero te proteger, tu não precisa gastar toda essa... Oi, voltou? Voltou. Eu quero te proteger, o cérebro pensa o seguinte, eu quero te proteger, tu não precisa gastar tanta essa energia. Né? Ele trabalha nessa questão de fazer com que a gente não gaste a energia para poupar para uma situação realmente que seja necessária. Né? Então, são várias questões que precisam ser entendidas e se fazer aos poucos vai dar certo. Eu uso muito essa técnica de diminuir a meta. Para mim funciona muito, assim. Eu já compartilhei várias vezes nos meus stories, no Instagram, aqui no YouTube, que nem todo dia é bom. Nem todo dia você vai estar assim, nossa, vou acordar de manhã cedo, vou sair correr. Eu adoro, gente. Vocês não têm noção o quanto eu amo ir correr na rua de manhã cedo. Mas tem dia que eu não quero, tem dia que você acorda mal, que não é normal isso, é normal do ser humano. E aí o que eu faço? Eu barganho comigo mesmo. Então eu pego e falo, não, eu vou correr então só 2,5. Eu coloco na minha cabeça, correr só 2 quilômetros. A minha meta geralmente ou é 5 ou é 10, ou 7, 5, 7 ou 10, né? Eu coloco as metas. Mas, eu vou correr só 2 hoje. Só 2. Aí eu pego, me arrumo e saio. Aí eu começo. Depois que eu saio, eu começo. Poxa, mas eu levantei, eu troquei minha roupa, vou correr só 2. Vamos correr 3. Aí eu começo a correr. Aí eu chego no 3. Então tá, só mais 500 metros. Aí eu, mais 500 metros. Só mais 500 metros. Só mais 500 metros. Teve um dia que eu cheguei em 11. Só nesse, de 500 em 500 metros, eu cheguei a 11 quilômetros correndo. Por quê? Porque eu fui... É quase como se você enganasse o teu próprio cérebro. Mas não é um enganar mal. É um enganar que você fala assim, você consegue mais. Você conseguiu até aqui. Vamos mais um pouquinho. Tá tudo bem, eu tô respirando bem, mais 500 metros. Tô respirando bem, o coração tá bem, o corpo tá bem, mais 500 metros, mais 500 metros, mais 500. E aí, quando chega no final de novo, pô, viu?
Eu falo para viu, você não queria, você foi lá e você fez. Mesmo com tudo dizendo contra, você foi lá e conseguiu. Vocês não têm ideia o quanto isso é importante para autoestima e para autoconfiança. Com certeza. E assim, me veio agora a lembrança de um vídeo que eu assisti, que é um vídeo de dentro de um filme bem interessante, que o treinador vendou os olhos de um menino, né? Eu acho que era de futebol americano, e fez ele atravessar uma parte do campo com outro nas costas. Quando ele fez isso, o menino sempre pedia, então, já acabou, já cheguei, já cheguei, já chegou, já chegou. E ele dizia, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, tá chegando, tá chegando. E quando ele tirou a venda do menino, ele tinha atravessado todo o campo. Então, realmente é enganar o cérebro, mas por algo bom, que faz com que a gente vá muito mais adiante. O mental é o maior desafio. Se você, né, se você é corredor ou pratica algum exercício físico com frequência e acompanha pessoas que fazem exercício físico, esse vai ser o padrão de todos, de todo mundo. Todo mundo vai falar a mesma coisa. É mental, não tem nada físico no exercício físico. O principal é o mental. Se você controlar, for capaz de controlar o teu mental, você controla todo o teu físico. Tanto é que eu achei que eu não ia conseguir nem 2,5 e cheguei a 11 aquele dia. Eu tava realmente, assim, mentalmente, eu tava extremamente esgotada. Mas eu fui controlando o meu mental. E aí, com isso, o que você gera? Benefícios tanto no mental, como eu falei, que você melhora a autoconfiança, né, o poder interno e a autoestima, quanto físico, porque você vai criando um físico mais resistente, mais forte ao mesmo tempo. Exercício físico é fundamental para a saúde mental, emocional e física. Não tem coisa melhor. Além de dormir, como a gente falou na semana passada, né? De dormir muito bem. Se você dormir bem, fazer exercício físico e se alimentar bem, a probabilidade de você ter algum problema gravíssimo, físico ou até mesmo mental, é muito pequeno. Porque todo o teu corpo ele vai entrar num looping, né, do ciclo dele, e ele vai se ajustar. Ele vai se ajustar. O corpo ele é preparado, o nosso cérebro e o nosso corpo ele é preparado para se ajustar aos desafios. Só que aí a gente não dorme bem, não faz exercício físico, come só porcaria e quer que a vida seja fácil e boa. Não é, gente. A gente precisa se esforçar. A gente precisa querer ser essa pessoa saudável, né? Pegando o gancho dessa questão do exercício físico, antigamente as pessoas nem precisavam tanto do exercício porque já era algo que estava dentro da rotina deles, né? Em termos de trabalho braçal, em termos de ter que ir aos locais que não se tinha tanto acesso a ônibus, a carros, então se ia mais a pé, né? Se caminhava mais. Então, era normal, e pensando lá atrás, na época das cavernas, né, na origem do ser humano, o quanto que o exercício físico era muito mais uma questão de sobrevivência, né? E hoje em dia, a gente com um trabalho muito mais parado, estudando, tendo mais acesso à internet, nós estamos num sedentarismo muito grande em termos de população, precisando entender que o natural, o normal, era aquele lá do início. É de a gente pegar, levantar, fazer o nosso próprio alimento, descascar mais e desembalar menos, pegar e estar na rua, pegar sol, caminhar, coisas que são habituais e que eram mais normais, que hoje já não são mais. Então, a gente precisa rever isso em termos de hábitos. Trancou de novo, Amanda? Não? Deu uma travadinha, mas dá para escutar. Mas é importante demais, gente. Sim, o exercício físico é fundamental. É a base, assim, qualquer pessoa que cuide de saúde vai falar para você. E aí
as pessoas falam, ai, mas é chato, eu não quero, ai, cansa, ai, tô cansado. Eu sinto muito. Eu sei que a rotina no dia a dia é complicada. Eu sei como que funciona. E eu sei também que o exercício físico vai facilitar muito a tua rotina que tá pesada hoje. Então, coloca, se esforça. Né? Eu vou falar uma coisa dura agora, que é extremamente necessária. Adulto faz o que precisa ser feito. A gente não tá aqui para fazer só o que é gostosinho, confortável e bonitinho. A gente tá aqui para fazer o que precisa ser feito. Então, você precisa levantar e fazer aquilo que precisa ser feito. O que precisa ser feito? De novo, cuidado mental, dormir bem, fazer exercício físico e se alimentar bem. Não tem segredo na vida. As pessoas, elas ficam buscando aqui no YouTube, nos Reels, não sei o quê. Ah, o segredo para não sei o quê. Ah, viva mais não sei quantos anos com esse segredo milenar. Tome chá não sei das quantas. Suco de não sei do quê. Pílula mágica. A mágica tá aí, gente. A mágica tá no nosso corpo. Sim. A mágica é fazer o básico bem. O básico. Não precisa mais nada. E é a coisa mais barata que existe na face da Terra. Se você for parar para pensar, a alimentação boa é muito barata, porque o embalado, como a Kátia falou, é mais caro. Você não precisa pagar caro para fazer exercício físico, você pode escolher caminhar, correr, alguma coisa assim, fazer em casa. No parque. Uhum. Exatamente. E dormir bem, gente, você não paga para dormir, criatura. Você não paga para dormir bem. Olha só como é barato você ter uma vida boa, só que você tá com essa mentalidade de que precisa se esforçar demais, gastar demais. Nossa, é muito caro se alimentar bem, é muito caro, tem que pagar academia, o tênis, a roupa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para! Limpa isso. Não. O básico é o barato e é o que funciona. Essa é a nova mentalidade que você vai colocar aí na tua cabeça. E olha como as coisas estão integradas. Por quê? Se a gente tem uma boa noite de sono, a gente está com os hormônios regulados, com a digestão boa, com tudo reguladinho, né? Irritabilidade, estresse mais baixo. E aí tu vai fazer um exercício físico. O que vai gerar no nosso organismo? A noradrenalina, a serotonina, todos aqueles hormônios bons também, que vão inclusive regular o sono, que vão fazer com que a nossa autoestima fique boa e que gere prazer e que regule a nossa alimentação também, porque tu não acaba comendo coisas que te fazem bem, as tuas escolhas elas são mais certas. Então, assim, sempre mantenha o foco do porquê que você está fazendo o exercício físico, que o teu objetivo seja a saúde, né? A manutenção da saúde, resistência, fortalecimento dos músculos, porque o que eu vejo muito é assim, muitos adolescentes, jovens com problemas de postura, de coluna, porque eles não estão fazendo exercício físico, estão usando muito telas, o próprio notebook, o que for, mas eles não estão fortalecendo os músculos que vão fazer a sustentação da coluna vertebral. Isso não tem acontecido. Então, o quanto é importante, faça um esporte, a dança, não precisa necessariamente, como a gente disse, são vários que existem, que precisa ser a corrida, como a gente citou aqui, um elíptico ou uma academia, a yoga também é maravilhosa, mas tem tantos que se você buscar, e até uma dica para as mães que têm crianças assim que sejam um pouco mais tímidas, coloca em atividades em grupo, né? Ou num vôlei, porque ela vai se sociabilizar, vai ser necessário. E isso faz com que aos poucos ela vai se tornando normal, porque ela vai tendo que repetir e vai criando as memórias no cérebro que tá tudo certo, que não aconteceu nada de ruim, ela conversando com as outras crianças e quando vê, mudou a timidez também. Então o exercício ele não é um benefício só, então é válido, necessário, tenha sempre o objetivo correto para fazer ele,
Não somente usar, porque se você for fazer o exercício físico para baixar de peso, vai fazer uma semana inteira ou 15 dias, daqui a pouco tu vai para a balança e não aconteceu o que tu gostaria, porque muitas vezes quando tu troca a massa gorda pela massa magra, tu não vai perder peso, às vezes até o peso ou fica estável ou até aumenta um pouquinho, porque tu fez essa troca e a massa magra pesa mais, você vai se frustrar. Então tenha certo o que você quer e faça. E vai usando isso. Um passinho de cada vez, um passinho de cada vez. A gente não sobe um lance de escadas com um passo só. Muito bom, adorei. Finalizar com essa frase aí vai ser com chave de ouro. Gostaram? O que vocês acharam? Dá o joinha aí no vídeo, comenta aqui o que vocês mais gostaram. Se apliquem o que a gente está falando aqui, testem e contem para gente como que foi para vocês. Obrigada, Kati, por estar aqui comigo de novo. Semana que vem a gente vai conversar mais sobre assuntos realmente que vão fazer diferença na tua vida. Então, esteja aqui conosco nessa série e aplique, comece, faça acontecer, porque vai ficar a vida muito mais simples daqui para frente, né, Kátia? Com certeza. Grata. Obrigada de novo. Semana que vem tem mais, gente. Beijo. Fiquem bem.